E se toda a história que a gente conta fosse, na verdade, só um eco de uma vida que a gente já viveu? É isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando num manuscrito de ficção que faz exatamente essa pergunta, nos levando por realidades, destinos e linhas do tempo que desafiam tudo que a gente acha que sabe. Então vamos lá. Logo de cara, o manuscrito já joga essa frase na nossa frente. O que são nossos manuscritos, se não nada mais do que o plágio de nossas experiências anteriores? Essa linha, por si só, já prepara o terreno para a ideia central de tudo, a noção de que nossas vidas, nossas ideias, talvez sejam ecos de coisas que já aconteceram antes. E o ponto de partida de tudo isso é o nosso protagonista, o Eduardo. Um cara que, por fora, parece que tem a vida perfeita. No centro da história existe uma dualidade muito forte. De um lado, temos o Eduardo, advogado de sucesso, 26 anos, aquele workaholic clássico de São Paulo. Mas aí tem o outro lado, o lado que ele secretamente prefere, o Ed. Um viajante entre as próprias vidas, um guerreiro com habilidades esquecidas que está buscando uma verdade que parece impossível. E num piscar de olhos, a vida do Eduardo vira de cabeça para baixo. Numa noite, numa estrada escura, voltando para casa, ele desvia de uma figura misteriosa na pista e o carro capota. Nesse exato momento, a realidade dele simplesmente se quebra em 1000 pedaços. E é aí que ele tem a primeira visão. E que visão! Ele não acorda num hospital, nada disso. Ele acorda numa praia escura e é salvo por um pescador misterioso chamado Andrei, que vira para ele e diz: "Considere-se um renascido." O Eduardo fica convencido de que caiu num mundo de fantasia medieval, um pesadelo do qual ele não consegue sair. Só que, olha, não foi um delírio de uma vez só. Essas visões começam a invadir a vida real dele, o que o obriga a correr atrás de respostas porque, né, ele começa a achar que está ficando completamente maluco. E a coisa só piora, e rápido. Começa com o acidente, que joga ele nesse passado medieval. 2 semanas depois, ele está numa reunião de trabalho e, de repente, apaga. Acorda no meio de uma guerra futurista. E logo em seguida, ele tem uma visão de uma versão futura de si mesmo, um tal de Edgar, numa missão super importante. A realidade dele está se desfazendo. Tá, mas qual é a grande sacada aqui? A história traz uma ideia bem diferente de reencarnação. Não é só sobre lembrar de vidas passadas, é sobre conseguir acessar e usar as habilidades aprendidas nelas. É como se a memória muscular, o conhecimento, tudo isso ficasse gravado e ele pudesse puxar de volta. E que habilidades são essas? Bom, o Eddie descobre que tem acesso a um arsenal de talentos incrível. Ele já foi um mestre espadachim no Japão feudal, um arqueiro especialista na Europa medieval e até um gênio da estratégia. Não são só lembranças, são talentos reais que ele pode usar agora. E todas essas novas habilidades, essas visões, tudo isso converge para um único ponto, uma missão de resgate de altíssimo risco no submundo espiritual. O objetivo é descer ao abismo espiritual para salvar a alma de Amanda, uma jovem que ficou presa lá depois de uma morte trágica. O Eduardo vê a história dela num sonho muito real e sente que ela está pedindo ajuda. Isso traz toda a fantasia da história para um lugar bem humano, bem urgente. Mas ele não vai sozinho. Para essa jornada perigosa, uma equipe bem inusitada se forma. Temos o Eduardo, o viajante, que é a ponte entre os mundos. Com ele, o caçador de demônios, um protetor misterioso do mundo espiritual. Eles recrutam o Exu, uma entidade temível do submundo, pelo conhecimento que só ele tem. E para fechar o time, a Débora, um espírito de luz e cura. E a descida deles é uma verdadeira viagem pela mitologia. Eles precisam cruzar o rio Acronte, com o barqueiro esquelético, o Caronte. Depois, têm que passar pelo Cérebro, o famoso cão de 3 cabeças. E ainda confrontar Minos, o juiz demoníaco dos condenados, antes de conseguir chegar na traiçoeira cidade do inferno. E é justamente o Minos que dá um aviso de arrepiar. Ele aponta para o Vale dos Esquecidos e diz que ali está a verdadeira morte para os mortos. Ou seja, as consequências de falhar aqui são terríveis. Não é só não conseguir resgatar a Amanda, é o risco de ser simplesmente apagado da existência para sempre. A missão fica ainda mais pesada quando eles finalmente encontram o Senhor do Submundo. Ele revela que o que está em jogo é muito, mas muito maior. Ele afirma que 2/3, isso mesmo, 2/3 da população da Terra vão perecer. De repente, não é mais sobre uma alma, é sobre o destino de quase todo o mundo.
Isso nos leva direto para o clímax da história e para a sua questão filosófica mais profunda e alucinante. E então, o Senhor do Submundo revela a peça final do quebra-cabeça. O tal do Espírito da Verdade não é uma ideia abstrata, é uma entidade consciente. E o mais chocante de tudo, essa entidade está presa num corpo humano super frágil, aqui na Terra, bem debaixo do nosso nariz. Esse encontro com o Espírito da Verdade, claro, destrói completamente a percepção do Eduardo sobre a realidade. Ele entende que o mundo físico que a gente conhece e até o mundo espiritual que ele explorou são só fatias de uma realidade muito maior, muito mais fundamental que existe por trás de tudo. Isso leva à pergunta central que o Espírito da Verdade joga no ar, uma pergunta que mexe com a nossa própria noção de existência. A vida é só um jogo? E então vem a revelação bombástica. O Espírito da Verdade explica: isto é uma realidade virtual, o jogo da vida onde o seu continuar é infinito. Não queres um dia chegar ao fim do jogo e saber o que realmente acontece? Pois é, de repente tudo, vida, morte, reencarnação, é revelado como parte de uma grande simulação. E quando parece que as coisas não podem ficar mais chocantes, o Espírito da Verdade simplesmente se declara: mas agora tenho de desligar esta simulação. Um gancho que deixa tudo em suspenso, de um jeito de cortar a respiração. O que nos deixa com essa pergunta final, que fica martelando na cabeça. Se a nossa vida é uma simulação, o que acontece quando alguém decide desligar o sistema? É uma ideia que resume todo o mistério de reencarnações e que, com certeza, faz a gente pensar muito tempo depois que a história acaba.